Shalom, shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação de hoje, dando continuidade à repartição da herança, que no caso foram em 7 partes. Em 7 partes, o resto, da terra havia sido dividido e na meditação anterior nós falamos sobre as cidades, a herança de Benjamim, e hoje vamos ler sobre outras repartições com outras tribos. Capítulo 19, Josué, capítulo 19, versículo 1, vamos ler juntos. Vamos falar acerca da herança de Simeão, Zebulon, Isacar, Azer, Naftali. Vamos ver se dá tempo, né? Diz assim: saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da dos filhos de Judá. Na herança tiveram Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betu, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Leabote e Saruém. Ao todo, 13 cidades com as suas aldeias, Aim, Rimon, Eter e Azan. Ao todo, 4 cidades com as suas aldeias. E todas as aldeias que haviam em redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Romá, no Negueb. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se retirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Herança de Zebulon. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. Subia o seu limite pelo ocidente a Marala, tocava em Dabsete e chegava até ao ribeiro que está defronte de Joqueneão. De Saride dava volta para o oriente, para o nascente do sol, até ao limite de Quislote-Tabor. Saía a Daberate e ia subindo a Jáfia. Dali passava para o nascente a Gate-Efer, a Et-Cazim, ia a Rimon, que se estendia até Neá, e rodeando-a, o limite passava para o norte a Anatom e terminava no vale de Iftael. Ainda Cate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, completando 12 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Isacar. A quarta sorte saiu a Isacar, aos filhos de Isacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afarraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, em Ada e Bet-Passeis. O limite tocava o Tabor, Sazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo 16 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Azer. Saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Ali, Betem, Axaf, Alameleque, Amade e Mizal, e tocava o Carmelo para o ocidente, Sior, Libnate, volvendo-se para o nascente do sol. Bet-Dagon tocava Zebulon e o vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda, Hebron, Reobote, Amon e Caná, até a grande Sidom. Voltava ao limite a Ramá e até a forte cidade de Tiro. Então tornava a Oza para terminar no mar, na região de Aquzibe.
Também Umá, Afeca e Reobote, completando 22 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Naphtali. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Era o seu limite desde Elefe, do carvalho em Zaananim, Adame, Nequebe, Jabneel, até Lacum e terminava no Jordão. Voltava o limite pelo ocidente a Asnote Tabor, de onde passava a Ucoque, tocava Zebulon ao sul e Azer ao ocidente, e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enrazor, Iron, Migdal-el, Roreim, Bet-Anate, Bet-Semes, ao todo 19 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. A herança de Dan. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalat, Jeude, Bené, Beraque, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom com o território defronte de Jope. Saiu, porém, pequeno limite dos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesem, e a tomaram e a feriram a fio de espada, e tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Josué. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnate, Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram estas as heranças de Eleazar, o sacerdote Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Então, apesar de ter sido uma leitura bem extensiva acerca da repartição das terras, eu quis ler esse capítulo inteiro porque para que a gente tivesse um entendimento de quando Deus disse para Josué que ele deveria repartir o resto da terra que tinha sobrado em 7 partes, e assim ele fez, e não restou terra para ele. Então, após ele terminar de repartir, os filhos de Israel deram a Josué uma parte da terra no meio deles. E assim se encerrou ali aquilo que Deus havia ordenado para que Josué fizesse. A partir do capítulo 20, vamos ler sobre outros assuntos. E o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que se Deus nos chamou para fazer algo, nós precisamos terminar, porque o nosso Deus é o nosso modelo, e tudo aquilo que ele começa, ele termina. A palavra diz: aquele que começou a boa obra é fiel e justo para cumprir os seus propósitos. Quantas pessoas você conhece? E eu conheço várias pessoas que começam as coisas e não param, né? Tem gente que começa um curso e daqui a pouco está mudando de curso, começa no emprego e daqui a pouco já está querendo sair daquele emprego porque está insatisfeito por isso e por aquilo. Então, se você começou algo, termine esse algo. Se você começou um curso, termine esse curso. Algo de muito importante você vai aprender ali. Se você começou o seu 2º grau, a sua faculdade, termine
Então, que nós possamos olhar para Jesus e ver Ele como nosso modelo, como nosso mestre. Aquele que começou a boa obra na sua e na minha vida, Ele há de cumprir. Cada propósito, cada palavra que Ele proferiu a nosso respeito se cumprirá. Cada promessa que está aqui na palavra de Deus há de se cumprir. A palavra diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tem um louvor que diz: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Creia nas promessas de Deus, que se Ele começou a boa obra na sua vida, Ele vai terminar, e eu te convido a fazer o mesmo. Aquilo que você começou, termine. Se Deus te deu dons e talentos, não enterre. Continue a marchar, continue a caminhar, porque a ordem é marche. A mensagem é prossiga. Amém? Prossiga para o alvo que é Cristo Jesus. Que Deus nos dê um dia, uma manhã abençoada. Fique com Deus. Shalom, shalom.